Você já parou para pensar que a maioria das suas derrotas começa dentro da sua própria cabeça? Antes mesmo do mundo te derrubar, muitas vezes é a sua mente que se rende. A autodisciplina estoica é a chave para virar esse jogo e Marco Aurélio sabia disso melhor do que ninguém. Em tempos de caos, de impulsos descontrolados, de distrações por todos os lados, dominar a si mesmo é um superpoder. E aqui está o ponto. Você não precisa de motivação, você precisa de princípios. Princípios sólidos que te sustentem quando o mundo inteiro estiver tentando te derrubar. Marco Aurélio não buscava conforto, ele buscava clareza, firmeza e controle sobre seus próprios instintos. E é justamente isso que você vai aprender neste vídeo, como os princípios estoicos moldam uma mente inquebrável. O primeiro princípio é a clareza sobre o que está sob seu controle. Parece simples, mas é poderoso. A maioria das pessoas gasta energia tentando controlar o que está fora de alcance. Opiniões alheias, resultados imediatos, o passado, o futuro. O estoico, por outro lado, foca no que pode ser feito agora, neste exato momento. Você não tem controle sobre a tempestade, mas pode aprender a ajustar as velas. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa consciência separa quem vive à mercê do caos de quem domina a própria existência. A autodisciplina nasce desse reconhecimento. Eu ajo sobre o que posso e aceito o que não posso mudar. Essa é a base inabalável de toda a força interior. Parte 1. Clareza sobre o que está sob seu controle. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo. Era uma conversa íntima com sua consciência, um exercício diário de autodisciplina. E se existe um ponto que ele repetia incansavelmente, era esse: concentre-se apenas naquilo que está sob o seu controle. Essa é a base do estoicismo. E também o primeiro passo para desenvolver uma mente disciplinada. A maioria das pessoas se perde em lutas inúteis. Discutem com quem não vai mudar, sofrem por expectativas irreais e alimentam frustrações por aquilo que não depende delas. Mas o verdadeiro poder está em reconhecer esse limite e redirecionar sua atenção para o que importa. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas. O estoico sabe que o caos lá fora não é problema. O que importa é como ele reage a o caos. E a disciplina começa exatamente aí, quando você deixa de desperdiçar energia com o incontrolável e começa a dominar o seu mundo interior. Imagine quantas decisões ruins você já tomou, movido pela emoção do momento, tentando forçar situações que não estavam sob seu domínio. O estresse, a ansiedade, o medo, todos crescem quando você luta contra o que não pode mudar. Mas existe liberdade no reconhecimento do que está fora do seu alcance. Quando você aceita que o controle total é uma ilusão, nasce dentro de você um novo tipo de força. O domínio de si mesmo. A clareza estoica elimina o ruído e coloca o foco onde realmente faz diferença. Você deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna autor da própria história. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições e doenças, mas ainda assim se mantinha firme, porque entendia o que era seu e o que não era. Isso não é apenas filosofia, é um modo de viver que você pode aplicar agora, começando com uma simples pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Siga em frente com serenidade e disciplina. Parte 2. A importância da rotina e da constância diária. Marco Aurélio não se tornava um imperador disciplinado apenas em momentos de crise. Ele se treinava todos os dias, mesmo quando nada parecia urgente. E é aqui que mora um princípio estoico poderoso:
A autodisciplina não nasce do caos, ela é construída na rotina. Não adianta esperar o momento certo ou a motivação ideal. A mente se fortalece quando você escolhe fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não está com vontade. Os estoicos ensinavam que a virtude se revela na ação cotidiana. Ao levantar cedo mesmo com preguiça, ao concluir tarefas com excelência mesmo sem reconhecimento, ao manter sua palavra mesmo quando seria mais fácil quebrá-la. Cada pequeno ato de firmeza é um tijolo na construção de uma disciplina inabalável. E essa construção diária é o que prepara você para resistir às tempestades da vida sem se quebrar. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e abandonou na primeira dificuldade? A mente indisciplinada vive de picos emocionais. Ela se empolga com ideias, mas não permanece no caminho. O estoico, por outro lado, é paciente. Ele entende que excelência é fruto da repetição, não da inspiração. Marco Aurélio escrevia suas reflexões todas as manhãs para relembrar quem ele queria ser, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo. E você, o que está fazendo? Todos os dias, para moldar sua melhor versão. A autodisciplina verdadeira não precisa de plateia. Ela acontece quando ninguém está olhando, nos detalhes esquecidos, nos compromissos silenciosos. Treinar sua mente é um trabalho diário, feito de escolhas consistentes e conscientes. Não é sobre ser perfeito, é sobre não falhar consigo mesmo 2 vezes seguidas. Se você aprender a vencer hoje, mesmo que em silêncio, estará um passo mais perto de se tornar invencível amanhã. Parte 3. Controle seus impulsos, a chave para a verdadeira liberdade. Para Marco Aurélio, o verdadeiro poder de um homem não está naquilo que ele conquista externamente, mas naquilo que ele domina internamente. A autodisciplina estoica é, antes de tudo, um controle sobre os próprios impulsos. Em um mundo onde tudo nos estimula ao excesso, comida, redes sociais, conforto, ser moderado é um ato de rebelião. Quando você escolhe pensar antes de agir, quando recusa uma gratificação instantânea em troca de um objetivo maior, está assumindo o controle sobre sua própria natureza. O estoico entende que não é livre aquele que faz o que quer, mas sim aquele que não se deixa escravizar pelos próprios desejos. Cada impulso vencido é uma vitória invisível, e são essas pequenas vitórias que moldam um caráter indestrutível. Marco Aurélio anotava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso inclui os pensamentos que surgem quando somos provocados, tentados, pressionados. Autodisciplina é dizer não a si mesmo quando o ego quer gritar sim. É parar antes de responder com raiva. É esperar antes de julgar. É refletir antes de se entregar ao descontrole. Quando você treina sua mente para dominar esses impulsos, cria um espaço interno onde a paz é possível. Mesmo em meio ao caos, não se trata de reprimir emoções, mas de não ser dominado por elas. Um estoico age com razão, não com reatividade. E isso, por mais simples que pareça, é um dos maiores poderes que alguém pode conquistar. Porque quando nada mais estiver sob seu controle, você ainda terá domínio sobre o que realmente importa, sua mente. Parte 4. A prática diária. Transforme os princípios em ação. De nada adianta conhecer os princípios estoicos se eles não forem aplicados todos os dias, mesmo nas menores decisões. Marco Aurélio não escrevia suas meditações para o mundo. Ele escrevia para si mesmo, como um lembrete constante de como deveria agir, pensar e reagir. A autodisciplina estoica nasce da repetição, da vigilância diária sobre seus pensamentos e atitudes. É fácil manter-se firme quando tudo está calmo, mas é no meio do turbilhão que o verdadeiro praticante se revela.
A cada manhã, o estoico desperta com um propósito: viver com honra, com constância, com foco. Ele sabe que cada escolha, por menor que pareça, é um tijolo que constrói o templo do seu caráter. Não é sobre ser perfeito, é sobre tentar, todos os dias, ser um pouco mais forte do que foi ontem. Praticar a autodisciplina é como afiar uma lâmina que será usada na batalha da vida. Isso exige coragem para dizer não ao que enfraquece, humildade para admitir quando se erra e disciplina para tentar novamente. É manter-se firme quando a motivação acaba. É levantar mesmo quando o corpo pede descanso. É trabalhar mesmo quando ninguém está olhando. O estoico entende que não existe um momento perfeito para começar. O momento é agora. Ele não espera que o mundo mude para mudar consigo. Ele muda por dentro e, ao fazer isso, transforma também o que está ao seu redor. Marco Aurélio sabia que a mente humana é como um jardim. Se não for cuidada, será dominada pelo mato do comodismo e da autossabotagem. A autodisciplina é essa jardinagem constante. Cansativa? Sim, mas profundamente libertadora. Conclusão: a força silenciosa que transforma destinos. A autodisciplina não é um talento reservado a poucos, mas uma decisão consciente que você toma todos os dias. Marco Aurélio não nasceu sábio. Ele se tornou o imperador de si mesmo antes de comandar um império. E você também pode. Tudo começa quando você decide parar de negociar com suas desculpas e começa a agir apesar delas. Não importa se você falhou ontem. O que define a sua jornada não é o tropeço, mas a sua capacidade de se levantar com ainda mais firmeza. Os princípios estoicos estão aí para te lembrar. Você não é escravo das emoções, nem das distrações, nem da preguiça. Você é o dono da sua mente. E quem controla a própria mente, controla o próprio destino. Agora me diga, qual desses princípios mais falou com você hoje? Qual atitude você vai tomar ainda hoje para começar essa mudança interna? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler sua resposta, porque esse canal é feito para você, para a gente crescer junto, com clareza, força e disciplina. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. A revolução começa por dentro e ela começa agora.